Estamos ao vivo já. Deixa eu organizar isso aqui. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou tomar uma aguinha aqui. Ali quem já está entrando ali, ó. Denise, Gustavo, grande Cláudio Patacon, abração. Quem mais está entrando? Grande Edu, parceirinho Duda. Denise, querida Denise, minha colega de UNB. Tudo bom, Denise? Deixa eu ver quem mais que entrou. Entraram umas outras pessoas ali que ainda não vi. Aninha, que legal que você está aqui também. Beijão. Ana Cláudia também. Oi, Carol. Tudo bem com você? Tudo jóia? Anica, querida, amiga querida. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Denise Molarim também entrou agora. Que legal. A Fernanda Souza também entrou. Que legal. Beijão. Vanessa, oi Vanessa. Grande mestre Alexandre, o mestre do pedal. Obrigado pelo prestígio, Alexandre. Valeu. Deixa eu ver quem mais que anda por aqui. Manuela. Oi, Manuela. Tudo bem? É meio estranho, né? A gente fica aqui vendo as pessoas entrar. Marieni, oi. Danilo, grande irmãozinho. Tudo bom, Danilo? Que legal. Tamo aí, Danilo. É tão estranho que a gente vê as pessoas entrando e a gente quer se comunicar e muitas vezes não consegue, né? A gente consegue se comunicar, mas a gente só pode ler o que as pessoas escrevem aí. Enfim. Tudo certo, beleza, Danilão. Valeu, cara. Bom, vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo, a nossa segunda edição do Happy Hour no Divã. Primeiro, pessoal, tem que dar alguns informes gerais. Eu sou neófito nessas redes sociais, ainda mais no Instagram, e eu estou começando agora a entender como é que funciona. Então, algumas questões aí que eu fiquei de fazer, eu não consegui responder todas as perguntas que me fizeram na live passada, porque eu não gravei. Mas hoje eu gravei, então vai dar tudo certo. Então, podem fazer as perguntas que eu vou responder todas. Espero que a gente tenha uma troca legal aqui, que a gente possa compartilhar conhecimentos e que a gente possa aprender um pouquinho mais, né? Vocês comigo e eu com vocês. Meu compadre Francisco também apareceu. Abração, Ico. Valeu, obrigado. A Alana também está aqui. Raquel, querida. Tudo bom, Raquel? Que legal. Bom, dito isso, vamos lá, pessoal. O tema que a gente vai desenvolver hoje aqui vai ser o tema as motivações no contexto da pandemia. Por que nos motivamos, né? Por que tem algumas coisas que nos motivam e outras não? Por que algumas pessoas aderem ao tratamento não? Por que algumas pessoas tendem a ser mais refratárias, mais difíceis a adesão do tratamento do que outras? Enfim, a gente vai discutir isso aqui hoje fazendo alguns recortes, é claro. Pessoal, quando a gente fala de motivação, existem teorias que falam sobre isso. E não é minha intenção trabalhar todas as teorias aqui em questão de meia hora, que é como é que vai funcionar a nossa live. Eu vou falar durante meia hora e a outra meia hora a gente abre para um bate-papo, para perguntas, questionamentos, críticas, dúvidas, enfim. Na medida do possível a gente vai respondendo. Então, o que eu vou fazer hoje aqui é um recorte sobre uma teoria que explica por que a gente se motiva em uma determinada situação, enfim. E é claro, eu vou fazer os recortes também trazendo para a questão do Covid-19. Ok? E a primeira questão que eu queria fazer com vocês, eu vou fazer um teste. Preparem papel e caneta aí, que agora vai ser um teste que eu vou fazer com vocês. Preparados para o teste? O teste é muito fácil. É um teste que é bem tranquilo, que é o seguinte.
Eu gostaria de saber de vocês qual foi o professor, qual foi a professora que foi significativo ou significativa no processo de escolarização de vocês. Quero saber isso. Qual foi aquele professor que marcou o processo de escolarização de vocês? Qual foi? Podem escrever o nome aí, pessoal. O primeiro a escrever o nome vai ser aquele que eu vou começar a bater um papo, começar um diálogo aqui agora. Repetindo, qual é o teste que a gente vai fazer aqui assim? É um teste para a gente saber qual foi o professor ou professora que marcou o processo de escolarização de cada um de vocês. Quem respondeu ali? Denise, professor Damer, é isso mesmo? É Damer, Denise, professor Damer. Então, olha só, Denise, o que o professor Damer te marcou? Por que tu lembra do professor Damer? Deixa eu entender. Escreve para nós aí. Por que o professor Damer fez professor que em alguma medida no teu processo de escolarização ele te marcou? E já pessoal, a gente vai entender por quê, né? Porque ele tinha carisma. Beleza. Além do carisma, o que mais que ele tinha, Denise? Conta pra nós. Alana, oi Alana, tudo bom, querida? Reginaldo Vera, geografia. A personalidade no que falava. Beleza. Então, olha só. Cada um de nós pode fazer esse teste e pensar a partir da resposta que a gente deu. Geralmente a gente tem professores que nos marcam, ou do ponto de vista positivo, ou do ponto de vista negativo. Isso não importa, importa que houve uma marca, importa que houve uma lembrança. E é legal para a gente parar para pensar o seguinte: por que eu fui lembrar de um professor que ele me deu aula há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos? No meu caso é 30 ou 40 anos para mais. Por que isso acontece? Vocês já pararam para pensar? Por que eu fui lembrar daquele professor Damer, que a Denise traz para elucidar o nosso exemplo aqui? O professor Damer, ele tinha carisma no que ele falava, tinha personalidade, ele tinha carisma no que ele falava. Olha que interessante isso, porque se a gente começar a investigar, a gente vai descobrir que esse professor Damer, ele teve algum tipo de identificação com a Denise, né? E aí, quando acontece essa identificação, a motivação também acontece. Por quê? Por que isso acontece? O que esse teste que a gente fez aqui agora, pessoal, o teste é brincadeira, tá? Vou te falar. Por que esse teste que a gente fez aqui agora, ele tem a ver com a motivação? Por quê? Por que cada um de nós lembrou de um professor que faz mais de, 20 anos? Se eu fosse falar qual seria a minha professora, seria minha professora da primeira série, professora Enilda Maria. Nossa, eu lembro do rosto dela, ela está aqui da minha frente, eu lembro do rosto dela. Lembro do carinho como ela tratava os alunos, carinho como ela me tratava, uma pessoa cordial, gentil. Nossa, ela achou lugar do mundo, ela era professora. Então vamos pensar, né? Quais relações que a gente pode estabelecer entre a motivação e essa lembrança que nós trouxemos aqui desse professor? Qual é? Quem pode me responder aí? Vamos pensar juntos. Grande Fernando também está aqui na live. Obrigado, Fernando, querido. Amanda, oi Amanda. Priscila, tudo bom, Priscila? Legal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Então, pessoal, por quê? Quais relações a gente pode estabelecer entre a motivação e essa memória que a gente teve? Quem arrisca aí? Quem arrisca me dar um palpite? Por que isso acontece, pessoal? Bom, várias razões para isso acontecer, mas uma delas, pessoal, é que existe um nível de emocionalidade envolvido. E agora a gente vai começar a entender algumas coisas. Por quê? Pessoal, a gente consegue se motivar por alguma coisa que na psicologia a gente chama de sentido.
Quando eu vejo um sentido para alguma coisa, quando eu vejo um sentido para uma relação, quando eu vejo um sentido para o momento que eu estou vivendo, quando aquilo faz o meu olho brilhar, ali é acionada algum tipo de emoção. E é justamente quando as emoções vêm à tona que a motivação vem também. E a motivação ela pode vir à tona para um lado negativo ou para um lado positivo. Provavelmente vocês devem ter lembrado de um professor que tenha sido significativo do ponto de vista positivo na história de vocês. Mas eu também posso lembrar de uma coordenadora que eu tinha que, nossa, quando eu lembro dela, eu quero distância. Né? Ela é uma pessoa ela era extremamente autoritária, ela era rígida, a gente tentava qualquer tipo de diálogo e ela simplesmente vedava, ou seja, nós não tínhamos um espaço de diálogo. Então imagina uma pessoa que é educadora não ter diálogo, né? Então assim, é muito difícil isso. Então, e eu lembro dela tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Agora, por que eu faço essa relação do positivo e do negativo? Porque as emoções, elas podem nos dar a conotação do positivo e do negativo, de uma lembrança boa ou de uma lembrança ruim, de acordo com o meu critério. Sou eu quem vivi, sou eu quem trouxe essa experiência é minha. Então eu vou, a partir das minhas memórias, a partir das minhas emoções, eu vou dizer, puxa, eu gostei de lembrar disso, ou eu não gostei de lembrar daquilo. Então, o sentido, ele é justamente a união dessa relação que acontece da motivação com algo que é do meu desejo. Ou seja, quando eu desejo muito alguma coisa, isso faz sentido na minha vida. E se isso faz sentido, eu acabo me mobilizando para conseguir fazer todas essas coisas que eu pretendo fazer. E o que isso traz, o que isso nos ajuda a entender? Por que o sentido é algo muito importante para a gente entender da motivação? Porque quando eu consigo enxergar um sentido naquilo que eu faço, eu encontro o meu lugar no mundo. Quando eu encontro um sentido que eu tenho que ficar em casa para que eu não dissemine mais o vírus, aquilo ali fez algum tipo de sentido. Ou seja, quando eu atribuo um significado a alguma coisa, essa coisa passa a integrar o meu escopo, repertório de comportamentos, de pensamentos, de atitudes. E isso é muito legal porque eu só consigo me motivar quando eu tenho algum tipo de sentido. Então a gente se motiva só quando tem alguma emocionalidade envolvida? Sim, exatamente. Quando a emoção ela não consegue ser transformada, ser traduzida em algum tipo de comportamento, algum tipo de pensamento, algum tipo de reflexão, eu tenho o que a gente chama das aprendizagens miméticas, robóticas. Eu não aprendo algo novo. Eu só consigo aprender quando existe algum tipo de emoção envolvida e essa emoção me faz pensar, me faz sair do lugar, me faz ver que aquilo ali que eu estou aprendendo é muito importante para a minha vida. Logo, o sentido aparece. E o que o sentido faz de diferente na nossa vida? Quando eu enxergo alguma coisa que eu vejo que aquilo ali vai me dar uma relação de futuro, aquilo ali eu posso fazer hoje para que o amanhã seja melhor, automaticamente eu tendo, isso é uma tendência, não é uma generalização, mas eu tendo a investir a minha energia, investir o meu tempo, investir o meu intelecto, a minha mente, o meu psiquismo para que aquilo realmente aconteça. Então é muito legal quando a gente consegue ver sentido nas coisas, porque a partir daí as coisas se tornam muito melhores na minha vida. Eu fico muito mais motivado para fazer aquilo que eu desejava fazer e aquilo que eu pretendia fazer. Mas está faltando uma coisinha aí que é legal da gente perceber que ela é tão ou mais importante do que... Não é tão mais importante, mas ela está junto, ela está amarrada nessa questão que traz as emoções e a motivação. Querem ver como é que funciona? Nós vamos fazer um outro teste. Hoje a live dos testes aqui pra gente. Vou fazer outro teste. E esse teste é bem tranquilo. Olha só. Eu vou pegar o celular, vou botar ele para frente do meu computador e vou mostrar para vocês uma imagem. E eu quero que vocês me digam o que é que vocês veem, o que é que vocês enxergam, o que o olhar de vocês apreende desse quadro, dessa imagem que eu vou mostrar para vocês, beleza? Depois que a gente fizer isso, eu quero que cada um de vocês escreva, se comunique aqui comigo, escreva e me diga o que vocês enxergaram dessa imagem, beleza?
Vou fazer aqui agora então pra gente. Estão conseguindo enxergar? A ideia aqui, pessoal, não tem certo e errado. A ideia aqui é que vocês observem essa imagem e vejam aquilo que vocês identificam, aquilo que em alguma medida faz sentido para vocês nessa imagem. Essa é uma imagem, é uma imagem abstrata, ela não tem nenhum tipo de imagem ou desenho a priori. São vocês que vão determinar, vocês que vão dizer o que vocês estão enxergando na imagem. Ok, beleza? Pronto, deixa eu voltar para cá. Então, pessoal, me conte, o que vocês viram dessa imagem aí? O que a partir do olhar de vocês conseguiram aprender? Me conte. Contem pra mim. Raquel, metade? Caos? O que tu enxergou no caos, Raquel? Me conta. Marine só dá risada. Eu vejo um casal, uma casa, praia, legal. Eu vi um palhaço, legal, Amanda. Eu vi ratos e uma águia, uau! Quem mais que viu aí? Eu vi Ô, Vitória, saudades também. Beijão, querida. Amanda viu um palhaço em uma casa. Pode repetir a pergunta, por gentileza? O que vocês viram quando eu mostrei a imagem? O que vocês aprenderam ali? Sensação de tristeza, sem definição. Uma pessoa correndo. Oi, Raquel, tudo bom, querida? Raquel viu uma pessoa correndo. Vanessa viu uma ventania. Segura os cabelos aí, Vanessa. Essa ventania tá forte. Várias formas, rostos humanos, fantasmas, caveira, praia. Deixa eu ver se você vê a imagem. Gente, eu só vi um emaranhado. A Priscila falando. Opa, grande Marcelo. Eu vi doentes, Marcelo. Caveira, fantasma. Olha, você não viu um rio. A Ana entrou agora. Tudo bom, Ana? Então, pessoal, cada um de nós viu, cada um de nós aprendeu no seu olhar aquilo que faz parte da nossa subjetividade. Olha que interessante. O que é a nossa subjetividade? Pessoal, subjetividade é a forma como cada um de nós olha, aprende, a forma como cada um de nós vê uma realidade, a forma como cada um de nós entende o cenário. E essa forma singular, particularizada que cada um de nós produz, ela tem a ver com a nossa história de vida, ela tem a ver com nossos modelos parentais, ela tem a ver com uma trajetória que eu fiz ao longo da minha carreira, ela tem a ver com processos inconscientes, ela possui múltiplas relações. Então, cada um de nós enxerga a realidade, aquilo que tem dentro de si. Cada um de nós consegue ampliar a realidade a partir da nossa lente. E a lente que cada um de nós utiliza é uma lente que ela tem um viés consciente e um viés inconsciente. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Raquel, que estava aqui agora mesmo. A Raquel, ela faz atividade física, então o que ela viu ali? Ela viu uma corrida, ela viu algo que tem a ver com o mundo dela. Ou seja, o que cada um de nós enxergou nessa imagem são elaborações subjetivas do nosso mundo. Ou seja, a realidade, ela é algo que eu vejo a partir do meu olhar. Bom, o que isso tem a ver com motivação? Boa pergunta, o quê? Se cada um de nós é diferente, se cada um de nós tem as suas subjetividades, se cada um de nós enxerga a realidade de um jeito, ora, a pandemia, ela também vai entrar nesse processo de subjetividade. Cada um de nós vai se motivar
para enxergar a pandemia, para enxergar toda essa questão de isolamento social de uma forma muito única e particular. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso a priori, eu não posso de antemão, eu não posso de uma forma preconceituosa dizer que tudo isso que a gente está vivendo é um caos. De fato é um caos, de fato a gente está vivendo, mas cada um de nós enxerga no caos alguma coisa que faça sentido para si. E aí é que entra a questão da motivação. A motivação, pessoal, ela é como se fosse um tripé, que entra a questão emocional, entra a questão das nossas lembranças, das nossas memórias, e entra a questão da subjetividade. O que a subjetividade vai nos dizer? A subjetividade vai nos dizer que eu vou olhar para esse quadro e eu vou ver o quê? Eu vou ver uma pessoa correndo, eu vou ver uma praia, eu vou ver um palhaço, eu vou ver... Ou seja, isso tem a ver com os processos inconscientes que cada um de nós traz. Então, a motivação, ela não pode, em nenhum momento, ser colocada como algo fora da pessoa. Eu me motivei porque eu vi um carro... Não, tu te motivou porque aquele carro fez algum sentido na tua vida. Aquele carro te acionou algum tipo de emocionalidade que fez com que tu te motivasse para enxergá-lo. Assim como existem pessoas que na pandemia estão trabalhando em home office, estão fazendo teletrabalho, estão muito motivadas pelo teletrabalho. Por quê? Porque elas podem ficar em casa, porque elas podem cuidar dos seus filhos, porque elas podem ter um convívio maior com a família. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma amiga que ela trouxe os pais para morar com ela. Nunca tinham morado, os pais morando com ela. Ela está adorando, porque os pais são mais idosos, os pais são um grupo de risco. Ela trouxe os pais para morar. E agora ela fica no teletrabalho, ela fica completamente motivada para quê? Ela acaba o trabalho dela rapidamente para ficar com os pais. Então vejam como essa realidade, que muitas vezes poderia ser o contrário. Caramba, eu vou trazer meus pais para minha casa, os meus pais são velhos, são pessoas cheias de mania. Nossa, como é que eu vou fazer agora? Mas eu tenho que cuidar deles porque é minha obrigação. Então vejam que o mesmo cenário que se constitui para uma pessoa, que é de trazer os pais para casa e ela gostar de estar na presença dos pais, está curtindo os pais, está buscando os pais pra caramba, ao mesmo tempo num outro cenário com uma outra pessoa, com uma outra subjetividade, poder dizer, nossa, eu vou fazer isso por obrigação. Porque na verdade mesmo meus pais são um saco, eu não quero saber deles. Então vejam, o mesmo cenário, a mesma situação, cada um de nós elabora e se motiva por sentidos diferentes. E o que é a subjetividade, né? A subjetividade ela tem dois componentes, por assim dizer. Tem a subjetividade social e a subjetividade individual. Eu vou explicar isso para vocês aqui agora. E a subjetividade, pessoal, ela traz uma questão de singularidade, ou seja, eu não sou igual a você. Você deve estar rindo aqui agora, né? E achando melhor para você, não é que não é igual a mim. Mas o Brad Pitt deve estar rindo de nós dois, e a Angelina Jolie também. Então, ainda bem que nós não somos iguais. Mas tudo é uma questão de referência, claro. E por que eu trago isso? Porque a dimensão social, ela não é excluída, ela não é apartada, ela não é dissociada da dimensão individual da subjetividade. Por que isso acontece? Deixa eu explicar para vocês. A subjetividade social é os códigos e os significados que uma sociedade compartilha. O que é um código, o que é um significado? Nesse tempo de pandemia, talvez hoje o maior bem que cada um de nós carrega, o maior bem que cada um de nós possui, seja a vida. Esse talvez seja o nosso maior bem, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, a vida, ela é o maior bem. Todos nós podemos concordar, de uma maneira geral, que a vida é o maior bem que cada um de nós tem. Perfeito. Só que cada um de nós singulariza o significado da vida de uma forma diferente. Ou seja, os significados eles são compartilhados, mas o sentido que cada um de nós atribui ao significado, ele é único, ele é particular, ele tem a ver com a minha vida, com as minhas emoções, com a minha história. E eu posso sim concordar que todos nós temos esse bem comum, esse bem maior que a vida, mas eu cuido da minha vida a partir dos meus valores, a partir da minha subjetividade.
Subjetividade social, códigos e significados compartilhados. Subjetividade individual. O que a subjetividade individual é? Ela é a particularização de todas as relações que eu vivi. Ela é o momento muito específico que eu defino como eu quero elaborar, como eu quero subjetivar, como eu quero viver uma realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, fica mais fácil de entender. Olha só, sou gaúcho, amo a minha terra, adoro Porto Alegre. Mas, dentro da cultura gaúcha, dentro da subjetividade social do gaúcho, diz que todo gaúcho, para ser gaúcho de verdade, tem que tomar chimarrão, usar bombacha e comer churrasco. Perfeito. Isso é a subjetividade social. Isso é o significado que a cultura nos traz. Pois bem, eu, sendo gaúcho, adorando a minha terra, adorando tudo isso, eu não tomo chimarrão, nem uso bombacha. Aí entra a subjetividade individual. Ou seja, sou eu pegando da cultura, pegando do social, pegando da subjetividade social, algo que faz sentido dentro da minha subjetividade individual. Bacana, né? Eu adoro isso. Por quê, pessoal? Porque quando eu digo que essa relação da subjetividade social e da subjetividade individual, elas coexistem, mas uma não é causa da outra, eu simplesmente não posso conceber um determinismo. Ou seja, fulano é assim porque teve o pai, a mãe assim, 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 assim. Não, isso não procede. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu fiz uma pesquisa com o meu orientador, nós fizemos uma pesquisa na USP, foi muito legal. A pesquisa era com gêmeos univitelinos, né? E a ideia é que a gente começasse a trabalhar as questões emocionais, como que os gêmeos, né, como que eles lidavam com as suas emoções. Pessoal, vejam que interessante essa pesquisa que nós fizemos na USP. Pois bem, nós trouxemos 2 meninos, eles eram de uma comunidade muito carente de São Paulo, e um deles era extremamente revoltado com o pai. O pai era, digamos assim, empreendedor. O pai fazia gatunete, o pai vendia gás adulterado, o pai era apontador de jogo de bicho, o pai tinha, digamos assim, era um empreendedor social, né, por assim dizer, daquela comunidade. E a mãe era prostituta. Então vocês imaginem como é que seria a vida dessas crianças. E um deles era extremamente revoltado com o pai. Um deles dizia, pois olha, quando eu crescer, o meu pai vai ver, ele vai se ver comigo. O meu pai, ele é um baita de um safado, ele bate na minha mãe, não sei o que, piriri, parará. Um dos gêmeos falava isso. O outro gêmeo dizia, não, mas olha só, o pai é doente, né? Coitado, olha só, ele não teve infância. Ele foi um cara muito complicado, muito comprometido. A mãe batia, o pai não sei o que. Então vejam bem, olha só, os dois vivendo a mesma situação, com a mesma matriz biológica, os dois vivendo com o mesmo pai, com a mesma mãe, vivendo as mesmas situações, cada um elaborava subjetivamente isso de uma forma diferente. Então não tem como determinar se eu tenho esse ou aquele comportamento, eu não tenho como determiná-lo que foi porque eu tive um pai alcoolista, porque eu tive uma mãe prostituta, ou por qualquer outras coisas. Por quê? Porque o sujeito, ele sempre tem a capacidade de escolha e de elaboração. E quando eu consigo trazer essa elaboração para a minha vida, eu tenho autonomia de escolha. Eu não vou ficar refém de um processo que eu vivi lá na minha infância e que até hoje talvez eu fique fixado lá. Então, quando a gente traz a questão da subjetividade, é justamente para a gente tentar avançar nesses processos que muitas vezes a gente acaba pensando, acaba incorrendo, dizendo que, nossa, mas fulano é assim porque o pai é assim, porque a mãe... Não, ele tinha um tio, né, o irmão do meu pai era assim, então ele puxou isso do pai e da mãe. Então é bom que a gente pare para pensar até que ponto essas questões de comportamento, elas são genéticas, elas têm componente genético, né? Porque se eu digo que o homem é determinado pelo meio social, pessoal, nós não teríamos em nenhum momento na classe média alta, traficantes, viciados, ou quaisquer pessoas que têm algum tipo de transtorno de personalidade. Afinal de contas, eles tiveram tudo. Então essa relação, ela tem que ser muito bem dosada, ela tem que ser muito bem cuidada, porque eu não posso em nenhum momento atribuir algum tipo de comportamento a fatores externos, simplesmente. Mas então os fatores externos não contribuem? Contribui, claro que contribui. Mas eles contribuem até o momento em que a minha subjetividade individual
começa a ser acionada. Ou seja, se eu decido em algum momento me corromper, é porque, não porque eu morei em Brasília durante 18 anos, não, foi porque essa corrupção já estava dentro de mim. Ou seja, o meio ele só é um facilitador de algo que já existe dentro de mim. Algo que eu vejo sentido e faço, tenho uma ação cotidiana na minha vida. Então é bom que a gente pare para pensar até que ponto essas questões do um meio ser influenciador ou não. É claro, pessoal, que aqui em nenhum momento eu vou tirar uma estrutura social que move o país. Só que ainda que haja essa estrutura social, a gente tem vários contra-exemplos de corrupção. Ou seja, nós temos vários exemplos de pessoas que são extremamente honestas e são de classe média baixa. Ou são pessoas mais humildes. Ou seja, a honestidade ela não tem nenhum vínculo com a relação com a desigualdade social. Muito antes pelo contrário. A gente pode observar que muitas vezes é justamente nas periferias em que a solidariedade acontece de uma forma mais visível. Enfim, são só questões que eu estou levantando aqui para a gente pensar e para a gente começar a trocar figurinhas, ok? Pessoal, o que tudo isso aí tem a ver com a pandemia? Bom, agora que a gente teve um lastro, né, um pouquinho teórico, a gente vai poder abrir para as questões e eu vou estar respondendo aqui, enfim, aquilo que vocês forem perguntando. Não só em relação à pandemia, mas enfim, em relação ao que a gente trouxe aqui, o que a gente trocou, enfim. Começar respondendo aqui a Denise. Como lidar com diferentes posicionamentos sobre a pandemia? Uns acham que é exagero, outros acham que é paranoia, outros acham que não precisam ficar em casa. Como lidar com o isolamento social? Nossa, Denise, isso aqui é uma pergunta muito interessante, porque cada um de nós enxerga a pandemia de um jeito. Cada um de nós vai ter valores que condizem com a nossa realidade. Cada um de nós pode achar realmente uma paranoia, pode achar uma paranoia. Como cada um de nós pode achar um exagero, também pode. Só que o que está em jogo aqui? O que eu entendi da tua pergunta? É que a realidade, ela é apreendida. Existe uma realidade subjetiva. Então tudo é subjetividade? Não. Deixa eu explicar para vocês. Hoje é dia 22, né? Então lá, hoje é dia 22, agora são 21 horas e 34 minutos de uma sexta-feira. Pessoal, isso não tem nada de subjetivo. Onde é que entra a subjetividade então? Caramba, a subjetividade entra que eu me preparei para estar aqui com vocês. A subjetividade entra que eu fiz uma apresentação que depois eu vou disponibilizar para vocês, para aquelas pessoas que queiram. A minha subjetividade entra em, caramba, olha só, eu tenho encontro hoje. Puxa, será que fulano vai aparecer? Será que Beltrano vai aparecer? Nossa, olha só como é que vai ser agora. Será que as pessoas vão curtir, não vão? Caramba, e se me perguntarem algo que eu não sei, como é que eu vou fazer para responder? Aí entra a minha subjetividade nessa realidade. Então assim, Denise, as pessoas podem achar que uma pandemia? Podem. Imagine como deve ser difícil, eu só posso tentar imaginar porque eu não tenho essa vivência. Imagine como deve ser difícil para alguém que não tem internet, alguém que não tem Netflix, alguém que mora numa periferia. Imagine como deve ser difícil para uma pessoa dessas viver, porque ela não tem todos esses, digamos assim, acessos que nós temos. E aí eu já faço uma crítica ao meu próprio pensamento. Porque talvez essa pessoa que eu não tenho acesso, que eu não conheço, talvez ela consiga viver muito mais tranquila do que a gente, porque ela não tem esses acessos e ela vai criar outra forma de viver. Ela vai subjetivar essa realidade de um outro jeito. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente entra num pensamento elitista e dizer, nossa, essa pandemia agora eu vou fazer cursos, eu vou entrar na internet, eu vou dizer, nossa, que bom, legal que a gente tenha esse acesso. Só que outras pessoas não têm esse acesso. E justamente essas outras pessoas, por não terem esse acesso, elas podem criar outros recursos e terem outros acessos que talvez a gente não compreenda. Só que a gente acha que as pessoas do lado de lá são diferentes da gente. E que as pessoas do lado de lá, por não terem internet, não terem esse acesso, vão ficar pior. Não sei, pessoal, não sei.
quando deu toda essa questão da pandemia, eu decidi abrir a minha agenda do consultório da clínica para aquelas pessoas que não tinham condições de fazer uma terapia e estavam necessitadas. Pessoal, não deu meia hora, minha agenda lotou. E eu estou atendendo pessoas, vamos lá, pessoas do Amapá, pessoas de Fortaleza, de Recife, de Brasília, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre especificamente, que não têm condições de pagar uma terapia. E é tão interessante porque o mundo que essas pessoas vivem é muito distante do nosso. É muito diferente do nosso. E como é legal quando eu vejo esse processo de diferença acontecendo. Como é legal quando essas pessoas elas conseguem nos descentrar, né, da nossa zona de conforto, a minha realidade, e mostrar, olha só, eu não tenho essa internet, não tenho Netflix, mas olha só, sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer docinhos para vender. E nossa, está sendo tão legal. Ou seja, a gente não consegue perceber que o caos para algumas pessoas é uma questão de sobrevivência. E não meramente uma questão de, eu vou ter, está acabando meu álcool gel e eu não tenho. Então, assim, são outras realidades, outras subjetividades que estão em jogo. Então, Denise, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a ideia é que cada um de nós pode sim viver, pode achar que isso é uma pandemia, pode achar que isso é um exagero. Só que a gente nunca pode duvidar das questões científicas que são colocadas. Eu nunca posso duvidar da palavra do médico, que sabe muito mais do que eu sobre as infecções. Eu não posso... Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, na nossa sociedade, tem uma questão que está sendo muito colocada, né? Que é o achismo. As redes sociais, elas são super legais. Nossa, cada um fala o que pensa, cada um diz o que... Ela deu vez e voz para muita gente. Mas o que acontece com isso? Uma coisa é a minha opinião, que ela é válida, não tenho nada a questionar sobre isso. Agora, quando a minha opinião ela começa a ser algo extremamente pessoal e não tem argumentos que validem a minha opinião, eu tenho que buscar quem sabe mais sobre aquela determinada área do conhecimento que eu estou tendo a minha opinião. Porque quem estuda um determinado assunto, essa pessoa ela não tem apenas opinião, ela tem argumentos, ela tem estudo. Então é muito bom que a gente referende aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, os estudos novos que estão saindo a todo momento, para que a gente possa assim ser informado e para que a gente possa entender o que é exagero e o que é paranoia. Ok? Acho que a outra pergunta foi muito melhor que a minha resposta, viu, Denise? A Carol, por que essa sensação de desânimo muitas vezes nessa quarentena? Carol, eu não sei se dá para generalizar, né? Enfim, não sei se todo mundo está desanimado. Eu, por exemplo, estou muito animado na quarentena porque, enfim, eu estou escrevendo um novo livro, já vou disponibilizar aqui para vocês. Eu não sei, enfim, talvez eu tinha que saber mais sobre a respeito do desânimo, a sensação de desânimo que tu traz. Não saberia te dizer agora com precisão por que a quarentena traz um desânimo. Mas eu posso dizer que essa quarentena, ela pode sim ser uma forma diferenciada que cada um de nós tem de se conhecer, de se motivar, né? E esse desânimo é legal que a gente entenda. Porque, por exemplo, eu posso estar desanimado para limpar a minha casa, mas não estou desanimado para escrever um livro. Posso estar desanimado para, enfim, ter que fazer supermercado, ter que sair, por causa do desânimo, está muito difícil. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho desânimo para malhar ou fazer uma atividade física. Então, essa questão do desânimo, ela tem um viés muito particular, muito subjetivo. E o que é o desânimo? O desânimo é quando eu não consigo achar o sentido, é quando a minha emoção ela não consegue ser transferida para algo que vai fazer meus olhos brilharem. Ou seja, o desânimo, ele é muitas vezes uma forma que eu tenho também de olhar para mim. Caramba, por que eu estou desanimada? O que eu deixei de fazer? Né? E o desânimo também pode ser uma forma da gente se autoavaliar. O que eu estou fazendo? Né? O que está legal na minha vida? O que não está? O que eu posso melhorar? O que eu posso aprofundar? O que não tem mais o que fazer? Então essa questão do desânimo é uma forma também que a gente tem de olhar para ver como é que as coisas estão andando na nossa vida. Pessoas egocêntricas podem ter a tendência a subjetivar sempre a realidade? Não sei.
é que, enfim, deixa eu ver se entendi bem a tua pergunta. Pessoas egocêntricas podem ter a tendência a subjetivar sempre a realidade? Não sei, não entendi muito bem a pergunta, mas deixa eu ver se eu posso responder. A pessoa egocêntrica, primeiro, todos nós subjetivamos a realidade. Isso é do ser humano. E aqui vale ressaltar uma coisa. O que nos difere dos animais? O pessoal pega em caneta, lápis, papel, caneta, que eu vou falar aqui agora, vai mudar a vida de vocês. Brincadeira, pessoal, mas olha só. O que nos difere dos animais? São 3 questões básicas que nos diferem dos animais. Vamos lá. A primeira delas é que nós produzimos cultura. Os animais não produzem cultura. Pessoal, se nós pegássemos um formigueiro lá na pré-história e um formigueiro agora, as formigas quando nascem, elas já sabem exatamente o que elas vão fazer. O formigueiro não alterou nunca o seu estado. Um formigueiro é um formigueiro aqui, é um formigueiro na Nova Zelândia, é um formigueiro na África, ou seja, não há produção de cultura. Quando não há produção de cultura, a natureza permanece intacta, a natureza permanece a mesma. Nós, diferentes animais, nós produzimos cultura. E aí é que entra toda uma questão de diferença dos animais. Porque se nós produzimos cultura, quando o homem começa a produzir cultura, o homem passa a dominar a natureza. E aí nós começamos lá na pré-história a fabricar as nossas primeiras ferramentas. Quando o homem fabrica as ferramentas, o homem começa a construir cultura e ele começa a dominar a natureza. Muito diferente dos animais. Os animais não produzem cultura, eles fazem parte da natureza. A natureza do animal não compreende a cultura. No primeiro ponto, nós produzimos cultura. Segundo ponto, nós somos seres complexos. O que significa um ser complexo? O que significa o termo complexidade? Complexidade é um termo que vem do latim, que quer dizer tudo junto, tudo emaranhado. A complexidade, ela nos diz o quê? Que o todo faz parte, que o todo é constituído pelas partes e as partes constituem o todo. Não existe essa diferença. Então, por exemplo, a complexidade vai nos dizer, o Edgar Morin, que é um grande teórico da complexidade, o conceito de autonomia dele eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, que quanto mais autônomo eu sou no meu pensamento, mais eu dependi dos autores que eu li. Olha que legal, né? Olha só. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para ele ter um pensamento muito arejado, para ele ter um pensamento muito à frente, ele teve que ler muitos e muitos e muitos livros. Ou seja, a relação de autonomia e dependência, elas estão toda hora se relacionando. Não existe essa cisão. O que a complexidade vai nos dizer? A complexidade vai nos dizer que nós, por sermos complexos, nós enxergamos o mundo não apenas como os animais, não apenas de forma instintiva. Ou seja, quando eu aciono a minha complexidade para enxergar o mundo, para enxergar a realidade, automaticamente o que acontece? Aquilo se torna um grande emaranhado de pensamentos, de emoções, de afetos. O que eu sinto hoje não necessariamente eu vou sentir amanhã. O que eu percebo hoje não necessariamente é o que eu vou perceber amanhã. Então a complexidade ela tem uma dinâmica muito fluida, muito volátil, que faz com que cada um de nós seja uma pessoa diferente hoje do que eu fui ontem. Querem ver um exemplo disso? Quando vocês puderem, peguem a identidade de vocês. Peguem o documento de identidade, RG de vocês, e vejam a foto. Tudo bem, não precisa mostrar para mim, eu não quero ver. Tem vezes que eu também não vou mostrar minha foto para vocês da RG. Peguem a foto de RG de vocês e vejam qual foi a data daquela identidade. Vejam se alguma coisa de vocês ainda permanece naquela foto, naquela identidade. É mó barato, pessoal. Nossa, minha foto acho que eu tinha 17, 18 anos. Nossa, era mais cabeludo e tal, meu cabelo era mais crespo, enfim. E eu fico pensando, eu lembro do dia que fui fazer minha identidade. Nossa, aquele L talvez nem exista mais. Por quê? Porque existe toda uma rede, uma teia complexa que vai nos constituindo e vai fazendo com que nós consigamos agregar outras coisas
fora da nossa natureza, para além da nossa natureza. Por exemplo, as formigas não vão fazer absolutamente nada fora da natureza delas, nem vão agregar nada. Ok? Vamos lá, cultura, complexidade. E o terceiro elemento que nos difere dos animais é a nossa subjetividade. Ou seja, cada um de nós enxerga o mundo de uma forma. Cada um de nós enxerga as relações de uma forma muito única e peculiar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava fazendo o meu doutorado na UNB, foi muito interessante, porque a UNB ela congrega gente de tudo que é lugar, né? Principalmente no Nordeste. E tinha uma pedagoga, a Cris, muito querida, e ela fazia parte de um projeto de aprendizagem no Amazonas, né? E ela contava para nós uma história que era muito interessante, né? Ela dizia assim, olha só, isso aqui é um sapo. Eu mostrava o desenho do sapo para a criança. Aí começava com aquela musiquinha, o sapo não lava o pé, o sapo... Aí a criança, isso aqui que a criança dizia? Isso mesmo, tia, o cururu não lava o pé. Ou seja, o sapo não é um sapo, mas a realidade dela era o cururu. Ou seja, o que ela via daquela imagem não era um sapo, era um cururu. Porque aquilo tinha a ver com a história de vida dela, tinha que ver com o lugar onde ela morava, tinha que ver com as coisas que ela via, tinha a ver com o que ela experienciou na vida dela de criança. Então a subjetividade, ela é esse terceiro ponto que nos difere dos animais. Por que eu trago isso para falar da realidade? Porque todos nós vamos subjetivar a realidade. Todos nós vamos ter uma visão da realidade muito singular, muito ímpar. E talvez o que tu queira dizer dessa relação das pessoas egocêntricas tenha tendência a subjetivar a realidade. Talvez as pessoas egocêntricas tenham a viver só uma parte da realidade e não enxergar o outro na realidade, né? E aí também pode ter uma relação também de egoísmo, mas isso independe se ela é egocêntrica ou não. Todos nós vamos subjetivar a nossa realidade. Muitas pessoas pensam que a sua realidade é uma verdade para o outro. E aí complica. Por quê? Porque quando eu acho que o que eu vejo da realidade é uma verdade, eu simplesmente não dou espaço, não compreendo nada que venha do outro. Ou seja, o que vale é a minha realidade. A realidade do outro não tem nada a ver. A realidade do outro é só digamos assim, um adendo. Querem ver como é que funciona essa questão da realidade, quando eu aprendo uma realidade, quando eu acho que eu tenho uma realidade e essa realidade não é uma verdade? Pessoal, 1998, eu escrevi um projeto social para uma cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Se chama era a cidade de Alvorada. É uma cidade que era uma cidade dormitório, uma cidade uma desigualdade social muito grande e tudo mais. E o projeto social se chamava Juventude Passo Aberto. Era um projeto social que tinha vôlei, futebol, capoeira, teatro, artesanato, música, o que mais que tinha? Atletismo, enfim. E as crianças sempre elas participavam do projeto no turno oposto que elas estavam na escola. E tinham todos aqueles critérios, que as crianças tinham que estar matriculadas na escola, tinham que ter boas notas e tudo mais, beleza. Aí uma vez, uma menina, ela foi pega transando com o namorado dela dentro do vestiário do CSU, que era Centro Social Urbano. Ela foi pegar transando lá. Pois bem, o que todo mundo dizia? Hélio, vamos botar pra rua do projeto, bota pra rua, não deixa, não sei o que, não, ela tem que ser o exemplo agora, não sei o que, piriri, parará. E a menina falou, só fala se for com ele. Eu falei, calma aí, vamos escutar o que ela tem para dizer, calma, depois a gente vê o que a gente faz, vamos escutar primeiro. Pessoal, eu juro por Deus, na primeira frase dessa menina, eu quase me caguei nas calças, de cagar não é de literal, afrouxou, a barriga afrouxou, minhas pernas bambearam. Ela falou o seguinte, então Hélio, esse eu posso escolher. Pessoal, se esse ela podia escolher, os outros ela não tinha escolha. Então imagine só se a gente tivesse apenas visto a nossa verdade, a minha realidade e a realidade das professoras e mandasse a menina embora. O que nós fizemos? Acionamos assistente social, fizemos todo um projeto de apoio para ela. Enfim, ela conseguiu sair dessa relação, enfim,
A mãe, que era conivente com tudo isso, também foi responsabilizada. Enfim, a gente conseguiu mudar uma realidade quando eu não acredito que a minha subjetividade, a forma como eu enxergo a realidade, ela é única, absoluta. Não, não é. Então é que a gente pare para pensar que existem outras realidades que são concorrentes. Existem várias realidades dentro de um mesmo foco. Pessoal, acabei de mostrar a imagem para vocês, cada um de vocês viu alguma coisa nessa imagem. E eu vou dizer o quê? Que vocês viram não é real? Que vocês viram não tem nada a ver? Não, parei que eu dou um atestado aqui. Quem é que viu o palhaço ali? O palhaço deu um atestado de 15 dias, pronto. Não é assim que funciona. Então é bom que a gente seja receptivo a enxergar outras verdades para além da minha subjetividade. Ok? Alana, no campo profissional é possível ter motivação mesmo não gostando do que se faz? Nossa, Alana, que pergunta, hein? Bom, a primeira questão é que se tu não está gostando do que tu faz, tu tem que olhar para isso. Por que eu não estou gostando? O que acontece na minha prática profissional que eu acabo não gostando disso? O que tem no meu trabalho? Quais são as subjetividades envolvidas no meu trabalho que acabam fazendo com que eu não goste desse trabalho? O que acontece, né, por aí? E te digo, Alana, sempre existe possibilidades da gente tentar se reconfigurar, se ressignificar no trabalho. Sempre existe uma outra possibilidade de eu entender aquilo que é ruim como sendo uma coisa boa. Querem ver como é que isso funciona? Eu vou trazer um estudo de caso que eu fiz. Esse estudo de caso que eu fiz, como eu já tinha dito na outra live aqui, eu vou chamar de John Wayne, né, com as pessoas do sexo masculino que eu fiz estudo de caso, e de Mary Jane, as pessoas do sexo feminino. Porque a gente que é psicólogo tem um código de ética que rege a profissão, a gente não pode nunca expor o nome da pessoa, porque isso pode revelar a identidade. Então eu vou criar um nome fantasia aqui para falar desse estudo de caso. Veja bem, Alana, uma coisa boa pode se tornar, pelo melhor, uma coisa ruim pode se tornar uma coisa boa. Olha que interessante. O John Wayne era um professor de educação física que veio procurar para fazer terapia. Ele se separou da esposa, a esposa traiu ele com um dos professores da academia dele, ele pegou a esposa transando com esse professor na cama dele, no quarto dele, na casa dele e tudo mais e tal, enfim. Ele estava bem revoltado com tudo que tinha acontecido e tudo mais, e ele, como professor de educação física, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar um jeito de trabalhar e ganhar, porque ele tinha 2 academias, e as 2 academias estavam no nome da esposa. Enfim, ele saiu, né, com uma havaianas nos pés, uma camisetinha regata e uma bermudinha de tactel. Né? Foi esse o relato dele. E olha que interessante, ele tinha que trabalhar. E ele foi fazer o quê? Dar aula. Só que o professor de educação física, quando ele tira uma graninha maior, assim, é fazendo o personal. Né? Ele estava fazendo o personal e tal, e aí ele alugou uma sala na Asa Norte, aí em Brasília. Ele alugou uma sala e foi muito interessante, porque ele trabalhava de manhã, a manhã inteira na academia, de tarde, a tarde inteira na academia, e à noite ele ia para a sala dele. E ele chega para mim na terapia dizendo: Ed, mas eu vou acabar com isso aqui, essa sala só me dá despesa, isso aqui eu vou botar fogo nisso aqui, isso aqui está muito difícil para mim, é água, é luz, é IPTU, é não sei o que, é taxa extra, é condomínio. E eu falei: olha, onde estão as tuas dores e os teus sofrimentos? Nesse mesmo locus está o teu processo de cura. Não, mas está difícil, não sei, eu não consigo, né? Até que eu fiz uma intervenção, falei: olha só, John Wayne, por que tu não aluga de manhã, por que tu não subloca a tua sala, né, de ginástica e tal, de musculação de manhã e de tarde e só trabalha a tua noite? Os profissionais podem usar o espaço, por que tu? Ele falou: nossa, mas eu posso fazer isso? Eu falei: mas o que te impediria de fazer? Por que tu não... Qual o impeditivo? E ele começou a fazer isso. Hoje ele tem 6 academias em Brasília. E ele não vende essa sala, porque ele diz que essa sala foi o grande amuleto dele. Então assim, ó, o que eu estou dizendo? Talvez tu tenha que olhar para outras possibilidades, Alana, né? Que talvez nesse momento não esteja conseguindo acessar. Mas com certeza tem alguma forma aí
que dá pra gente resolver essa questão da tua motivação, tá bom? Uma outra pergunta. A falta de empatia pode ter algum viés de maldade? Ou simplesmente a falta de identificação com o meio, ou os dois? Nossa, pergunta, né? Pergunta boa. Olha só, primeiro, o que é empatia? A empatia é um conceito que a gente tem deturpado muito, porque o que eu digo que é empatia? Ah, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Será que eu conseguiria me colocar no lugar do outro? Será? Pessoal, para eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que ter vivido a vida do outro, eu tenho que ter tido a história do outro, eu tenho que ter tido os mesmos pais que o outro teve, eu teve que... E ainda que eu tenha tudo isso, eu tenho que ter sentido as mesmas coisas que o outro sente. Então, assim, essa questão da empatia é um conceito que a gente tem que repensar enquanto prática, não só enquanto conceito, uma definição conceitual e tal, mas também enquanto prática. Né? Será que de fato eu consigo me colocar no lugar do outro? Pessoal, acho muito difícil isso. Né? Agora, o que a gente está vendo muito hoje, né? Especialmente em termos de governo, em termos de políticas e tal, o que a gente vê é um total descaso, sabe? E aí tem uma questão que a gente tem que deixar bem clara. Uma coisa é um transtorno de personalidade, uma coisa é uma perversão, uma coisa é uma sociopatia, uma psicopatia, isso é uma coisa. E outra coisa é uma maldade, muito mais focada numa relação egocêntrica, muito mais focada numa relação de ególatra do que propriamente num transtorno mental. Então assim, a gente tem que fazer muita diferença disso aí. O que de fato é transtorno que atinge, que abala a saúde mental, isso é um transtorno, isso está na casa das psicopatologias, dos transtornos, e outra questão é a maldade, que ela pode ser sim um transtorno, mas ela também pode ser, muitas vezes, uma questão muito mais egocêntrica do que propriamente um transtorno de personalidade. Então assim, é difícil da gente traçar algum perfil, digamos assim, psicopatológico quando a gente não tem todos os elementos. Mas tem que deixar bem claro, essa diferença a gente tem que fazer. Uma coisa é o transtorno, a psicopatia, a sociopatia, enfim, ou qualquer outro tipo de transtorno que a gente possa definir, falar aqui para vocês. E outra coisa é a maldade. Outra coisa é a pessoa ser mau caráter. Outra coisa, então assim, a gente tem que fazer essa divisão bem clara, porque senão daqui a pouco cabe tudo dentro da doença, né? Ou seja, o mau caráter ele é doente. A pessoa ela é doente. Então assim, até que ponto no guarda-chuva da doença não cabe o mau caratismo, não cabe a falta de competência e tudo mais. Então, pessoal, nós temos só mais 1 minuto aqui faltam 2 minutos aqui para a gente terminar a nossa live. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui de coração. É muito bom a gente rever, ainda que seja só aparecendo aqui, Vinícius Vu, amigo querido, grande sociólogo, historiador. Obrigado por estar aqui, Vinícius. Um abração para você. É muito legal a gente poder estar aqui, a gente enfim, rever, né, pessoas que a gente gosta, que a gente curte muito. É muito legal a gente estar trocando figurinhas, é muito legal a gente poder, enfim, trocar um pouquinho com vocês do conhecimento que a gente tem. E digo para vocês, pessoal, ninguém é mais inteligente que ninguém. Não, a gente tem apenas conhecimentos que têm qualidades e distinções diferentes. Mas é muito bom a gente estar aqui, é muito bom a gente trocar figurinhas. Eu vou disponibilizar, pessoal, eu não sei como é que eu faço. Aliás, se alguém souber para me ajudar, eu fico muito feliz. Eu vou disponibilizar uma apresentação que eu fiz com esses tópicos todos, né, que a gente estava trabalhando, e outros, né, que acabou não entrando. Vou disponibilizar para vocês. Gostaria de deixar aqui um abração, um beijo carinhoso para cada um de vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Sexta-feira da semana que vem, às 21 horas, tem uma outra live. Pessoal, quero sugestões. As 2 primeiras eu tirei da minha cabeça. Quero sugestões de vocês, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Agora, como está gravado, eu vou conseguir acessar. E aquelas perguntas que eu não consegui responder aqui, eu respondo diretamente para vocês, tá bom? Se cuidem, pessoal. Bom final de semana. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Muito álcool gel. E aproveitem para reconfigurar e ressignificar
alguns processos que a gente vem vivendo, tá bom? Beijão, tchau, tchau.